E se eu for o último a ser contemplado no meu consórcio, perco muito dinheiro? Muita gente contrata o consórcio na esperança de ser contemplado cedo. É o que todo mundo quer, mas por uma questão matemática, nem todos serão contemplados cedo. Uma parte será contemplada no começo, outra parte no meio e alguns no final também. Se você já me acompanha há algum tempo e entende como funciona a construção de patrimônio ou investimento com consórcio, sabe que quando você é contemplado cedo, você pode ganhar uma bela grana vendendo a carta contemplada. Só que as cartas que ficam para o meio e para o final não podem ser vendidas com um bom lucro. Ou você pode até tentar, mas dificilmente vai conseguir. E nesse vídeo a gente vai discutir exatamente o que acontece quando se contempla por último, a última pessoa do grupo. E para a gente já começar sem enrolação, eu vou mostrar a minha tela aqui que eu fiz na planilha, uma simulação do que aconteceria a cada mês. A ideia, para ser bem simples aqui, eu fiz a simulação de um crédito de R$100 mil, cuja taxa administrativa, e aqui eu já estou arredondando, fundo reserva, a taxa administrativa, eu estou colocando tudo no mesmo pote, só para simplificar o raciocínio, que eu quero que você consiga entender o que acontece nesse processo. E num prazo de 200 meses. Aqui eu estou colocando um redutor de 0 para ficar mais didático, mas saiba que se você tiver redutor, a dinâmica muda, mas a lógica é exatamente a mesma. Para quem já conhece a estrutura de consórcio, sabe que você começa pagando uma parcela e depois de 14 meses, no primeiro reajuste, você tem a primeira correção pela inflação. Aqui eu estou considerando 6%, mas a gente vai poder simular com outros valores. 6% é a média de inflação dos últimos 20 anos, desconsiderando o período de pandemia, senão a gente poderia considerar até um pouquinho mais. E aí o que a gente consegue perceber é que nessa primeira coluna B aqui, a gente tem o valor da parcela, na segunda o crédito, percebam que ele vai se atualizando com o passar dos meses, e também o total pago, isso é muito importante. A ideia de, poxa, eu vou pagando, mas quando que eu vou ver essa grana de volta, né? A esperança é que contemple cedo, mas a gente vai simular aqui como a última pessoa a ser contemplada. Então essa dinâmica vai se repetindo a cada 12 meses após o primeiro reajuste. Então primeiro no mês 14, depois no mês 26, e percebam que o crédito que antes era de 100 mil, depois de 2 anos já vai para 112 mil. E assim por diante. E percebam que não é 6% em cima dos R$100 mil iniciais. Começou primeiro com 6% em cima de R$100 mil, então foi para 106, e depois 6% em cima dos R$106 mil. Percebam que vai tendo reajuste em cima de reajuste sobre a carta, assim como a parcela também. E aí, se a gente for seguindo a cada mês, vocês vão perceber aproximadamente o que a gente paga é o que se reajusta. Então, no primeiro ano, como foram 14 meses, a gente pagou R$8 mil e a gente teve os R$6 mil de reajuste. Ponto importante. Nesse caso aqui, seria um pouco mais de 6%, porque quando a gente fala de período de 14 meses, a gente tem um reajuste um pouquinho maior do que o período de 12 meses. Mas eu estou arredondando aqui porque a diferença seria muito pequena. Então, quando a gente continua todo esse processo, percebam que de um mês para o outro aqui, a gente pagou aproximadamente mais R$8 mil e o reajuste foi um pouco mais de R$6 mil. E assim a gente vai avançando, até chegar no meio do caminho, onde a gente já pagou R$70 mil e a carta que inicialmente era de R$100 mil já está em R$160 mil aproximadamente. E a gente segue esse raciocínio mês a mês até chegar no final. E no final, percebam que, se a gente olha o total pago, dá R$204 mil, que aqui tem taxa administrativa, mais todos os reajustes. Só que o valor do crédito é de R$254 mil. E um ponto importante, se você tem a carta contemplada e o grupo acaba, você recebe o seu crédito no final. Então, como resultado, essa pessoa teria pago ao longo de todo o período R$204 mil e teria recebido R$254 mil. Inclusive, eu tinha até deixado em branco aqui para não mostrar esse resultado final.
Mas eu queria mostrar para vocês que, mesmo sendo a última pessoa a ser contemplada, você ainda recebe mais do que você pagou. E isso acontece por conta dos reajustes. Quando a gente reajusta a carta de crédito, você reajusta o que você vai receber em cima do valor que estava o crédito anterior. Por outro lado, a parcela ela vai se reajustando, mas o que você pagou lá no primeiro ano não tem reajuste. No primeiro ano você pagou R$ 8.000 e vai ficar aqueles R$ 8.000. Só que o que você vai recebendo vai tendo reajuste em cima de reajuste. Por isso que acaba acontecendo esse efeito de você receber mais do que pagou no pior cenário. Ou seja, você sendo a última pessoa a ser contemplada. E um ponto importante, isso acontece em consórcios com prazos longos, onde a gente tem vários reajustes em cima de reajustes, e esse efeito acontece. Se a gente tem um prazo menor, o número de reajustes é menor e a gente não consegue diluir a taxa administrativa. Então, nesse caso aqui, teria R$ 50.000 a mais do que você pagou mensalmente. E aí tem um ponto importante. Muita gente pode olhar e falar assim, poxa, Nicolas, mas se eu tivesse investido numa renda fixa, eu teria mais dinheiro. E isso é verdade. Se você tivesse investido a mesma quantidade numa renda fixa, você com certeza teria mais dinheiro. Só que o grande ponto aqui é que a gente está falando do pior cenário do consórcio contra o cenário que irá se concretizar numa renda fixa. Então a gente não pode comparar esses dois diretamente, porque quando a gente tem uma carteira de investimento em consórcios, a gente tem várias cotas que vão contemplando em diferentes momentos e na média a gente consegue superar tranquilamente uma renda fixa. Esse é o principal ponto. Além disso, quando você contrata uma renda fixa e quer correr um pouco mais de risco, por exemplo, num crédito privado, emprestando dinheiro para um banco, por exemplo, isso pode te levar a quebrar e perder esse investimento. A gente está vendo o que aconteceu agora com o Banco Master. Todo mundo que tinha um CDB que rendia 110%, 120%, agora está passando sufoco com aquela grana. Porque se o fundo garantidor de crédito não devolver a grana, a pessoa simplesmente vai perder tudo. Um outro exemplo clássico é quando você compra uma ação e a ação cai. Tem ações que levam anos para se recuperar e você às vezes não consegue nem recuperar o que você colocou. O mais comum, inclusive, das pessoas físicas que não têm muita familiaridade com a bolsa, é que as pessoas compram em momentos de animação, onde as ações estão caras, e acabam vendendo no momento de crise, onde a ação está desvalorizada. Então, na prática, ela deixou o dinheiro lá por bons anos e no final resgatou menos ainda do que pagou. Além dos momentos de crise, a gente também tem os riscos das empresas pontualmente. A gente tem alguns casos, como por exemplo a Oi, que ficou por anos e anos e anos de lado e agora declarou falência. A gente tem o caso da Magazine Luiza, que tinha as ações cotadas num preço muito maior e agora até agora não se recuperaram. Então, é muito importante que a gente entenda qual que é o melhor cenário, no caso do consórcio, uma carta contemplar cedo e você vender com um baita lucro, e também o pior cenário. Por isso que eu gosto tanto do investimento em consórcio para quem quer uma forma simples e segura. No pior cenário, você vai receber mais do que pagou ao longo de vários anos. No pior cenário, você terá tido uma ótima poupança para você. Você terá reservado um valor todos os meses de forma consistente, que muita gente nem consegue fazer. A maior parte das pessoas não investe todos os meses. E o consórcio te entrega no pior cenário essa poupança forçada. Inclusive, eu aproveito aqui para mostrar para vocês um gráfico que eu deixei pronto, justamente para entender na prática esses reajustes. Percebam que essa linha de baixo representa o total pago a cada mês. Então, ao longo dos anos, o que você vai pagando vai aumentando. E aqui em cima é o crédito, que a cada 12 meses tem o reajuste, então ele aumenta um pouquinho. Então, no final de muitos anos, você vai ter pago um valor menor e vai receber mais do que pagou. Esse é o pior cenário quando se investe em consórcio. E se você quiser saber como investir em consórcio da forma segura, eu vou deixar aqui na descrição o link do MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio com Consórcios, onde eu te ensino tudo o que você precisa saber
para investir da forma correta, buscar bons grupos e ter boas probabilidades. Custa menos do que uma pizza e se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias. E eu aproveito aqui para explicar também sobre a questão de escolha de grupos. Se você escolhe grupos que têm boas probabilidades de contemplação, significa que várias cartas suas não contemplarão no final. Algumas contemplarão cedo e outras no meio. Agora, se você pega um grupo ruim, a maior parte das cartas contemplarão no final ou nunca contemplarão. Então, tenderão o seu investimento a esse resultado. E não é o que a gente busca. A gente busca fazer uma média. Por isso, se você quiser contratar a sua cota de consórcio comigo ou com o meu time, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição para que a gente consiga conversar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, que isso me ajuda a levar cada vez mais informação para as pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.